O Diabo Veste Prada é um filme clássico dos anos 2000, que foi lançado em 2006, há quase 20 anos. Meu Deus, como o tempo passa. E provavelmente você deve se lembrar dele como uma comédia bobinha, aquele típico filme norte-americano, em Nova York, que fala da moda, de glamour e tudo mais. Enfim, um filme bobo de adolescente. Mas a verdade é que ele é muito mais profundo do que parece. E nesse vídeo eu vou te mostrar por quê. Mas antes, é claro, eu tenho que fazer meu jabá e te pedir para se inscrever no canal se você ainda não for inscrito, me seguir no Instagram, na newsletter. Tem texto toda semana lá. É lá que tá o conteúdo mais aprofundado, mais teórico, com referências e tudo mais. Então, se você é a pessoa do textão, se inscreve na newsletter, curte, compartilha, comenta o vídeo, enfim, aquela coisa toda que você já sabe. E sem mais delongas, vamos ao filme. Eu lembro de ter visto esse filme logo que ele lançou. Eu era pré-adolescente. Em 2006 eu tinha... Pessoa de humanas é complicado, né? Eu tinha 11 anos. Era praticamente uma criança. Então é claro que a minha visão sobre o filme foi totalmente superficial. Mas eu gostei muito porque ele é muito divertido. E ele é muito inspirador. Eu acho que qualquer mulher, qualquer menina que era uma menina dos anos 2000, com certeza amou aquela estética, todo o glamour do mundo da moda, a correria de Nova York. Então esse é um filme meio conforto pra mim, assim, aquele filme que eu vejo quando eu quero ficar com o coração quentinho e tal. Porque a história é muito divertida e muito gostosa de acompanhar. Mas conforme eu fui ficando mais velha, amadurecendo, eu fui percebendo aspectos do filme que na primeira assistida a gente não repara. E na verdade ele é muito mais profundo do que parece. Ele vai muito além de uma comédia bobinha americana. Então, eu fiz um roteiro aqui dos principais pontos que eu quero conversar com vocês nesse vídeo. E o primeiro é justamente esse. O filme engana muito por essa estética de comédia e por ele ser muito leve. Ele realmente tem uma narrativa muito leve, que você não precisa pensar, sabe? Aquele filme para você desligar o cérebro e só imergir mesmo na história da Ana. E é claro, tem a Meryl Streep, que dispensa comentários. Eu acho que é um dos melhores papéis que eu já vi ela, assim. Ela conseguiu realmente colocar toda a essência ali de uma profissional completamente dedicada à carreira, enfim. Mas eu vou entrar nesses pormenores do personagem dela mais pra frente. Ah, e uma coisa que eu preciso dizer é que eu não li o livro. Então tudo que eu falar aqui é sobre o filme. Eu não conheço a história do livro, então eu não sei o que tem de diferente entre um e outro. Então a segunda coisa que me chamou muita atenção é que os personagens têm profundidade. Então isso é uma coisa meio rara, assim, nos filmes de Hollywood, principalmente esses de comédia, comédia romântica e tal, que geralmente você tem aqueles estereótipos, né? Você tem o mocinho, o vilão, o príncipe encantado, enfim, você tem todos esses personagens muito demarcados. Quem é o bonzinho, quem é o vilão e tal. Mas nesse filme não. Todos eles têm nuances, têm matizes, principalmente a Miranda. Então a gente começa o filme com a visão de que ela é uma megera. Ela é uma bruaca que só pensa em trabalho, que trata todo mundo mal, enfim. Mas ao longo do filme você vai entendendo por que ela se comporta dessa forma. Vai fazendo sentido e no fim você acaba com a visão dela, pelo menos foi o meu caso, de uma mulher extremamente dedicada ao que era a obra da vida dela. Então, ela fez realmente o sacrifício pessoal de muitas vezes deixar de lado a própria família, não deixar de lado, mas colocar o trabalho em primeiro plano, despriorizando, acho que não existe essa palavra, mas enfim, colocando a família em segundo plano em prol da carreira. E eu discordo dessa visão de que a Miranda é simplesmente uma mulher carreirista, digamos assim, que ela faz tudo que ela faz só para ter status, só para ter dinheiro, só para ter fama. A motivação dela é muito mais profunda do que essa. Inclusive, essa personagem é baseada numa pessoa real. Ela é inspirada na Anna Wintour, que é editora da Vogue americana. Então, existe uma história real por trás. Essa é uma coisa que eu lembro do livro. Eu não li, mas eu li um resuminho ali na internet. A autora do livro, eu vou ler o nome dela na minha colinha aqui, porque eu não lembro de cabeça. A Lauren Weisberg. Devo ter pronunciado errado. Realmente era uma jornalista que trabalhou com a Anna Wintour na Vogue americana. Então existe toda uma história real por trás de uma mulher extremamente dedicada ao trabalho.
Então, na grande maioria das resenhas que eu vi sobre esse filme no YouTube, as pessoas acabavam errando na interpretação justamente porque elas queriam encontrar o vilão e o mocinho. Elas queriam colocar a Miranda como vilã. De uns tempos pra cá, começaram a surgir umas resenhas dizendo que o Nate era o vilão, o que não tem o menor cabimento. E pra mim só mostra como as pessoas realmente, além de terem perdido a capacidade de interpretação, elas também não sabem mais o que é um relacionamento. Porque dizer que o relacionamento dele com a Ana era tóxico, realmente é uma coisa assim, banalizar. Primeiro que banaliza completamente o conceito de relacionamento tóxico, porque qualquer tipo de crítica, qualquer tipo de coisa que você faça e seu namorado não goste, automaticamente faz ele ser tóxico. Mas o fato é que todos os personagens têm uma profundidade, têm um arco próprio. Até mesmo a Emily, que é a primeira secretária da Miranda no começo do filme, tem um desenvolvimento. Você percebe o quanto realmente todo aquele mundo é o sonho da vida dela. Ela tem aquele encanto, né? Ela romantiza muito tudo aquilo, apesar de estar sofrendo pela forma que a Miranda trata ela, mas ainda assim o sonho dela é ir para Paris. Ela vive meses em função daquilo. E quando a Andrea apunhala ela pelas costas e toma o lugar dela na viagem, é uma cena engraçada, né? Porque ela tá lá no hospital, ela acabou de ser atropelada por um carro, ela tá machucada, enfim. Mas ainda assim você vê realmente a dor que ela expressa de indignação mesmo, tanto por estar perdendo o sonho da vida dela, que era ter essa chance de ir para Paris com a Miranda, quanto por ver alguém que até então ela achava que era uma parceira de trabalho, que ela podia confiar, apunhalando ela pelas costas. Então ela tem uma dupla decepção ali, que fica muito evidente na forma como ela se expressa, assim. A atriz é muito boa, porque ela consegue colocar essa questão da frustração, do desapontamento, enquanto ela faz uma cena engraçada, sem perder o humor. Então essa é outra coisa que torna o filme ainda melhor na minha visão, porque ele consegue equilibrar o drama e a comédia na medida certa. E aí vamos falar sobre o relacionamento da Andrea. Ai, gente, eu vou falar Andrea porque se eu tiver que falar Andrea o tempo todo, eu vou me embolar na pronúncia. O relacionamento da Andrea e do Nate. Sério. Toda vez que alguém diz que o Nate era abusivo, uma fada morre. Não tem condições que essa interpretação realmente seja feita a sério, gente. Vamos lá. Desde o começo do filme, a gente vê que o Nate e a Andrea têm um relacionamento bastante sólido. Apesar deles não serem casados oficialmente, né, eu não vou entrar nesse mérito, mas eles moram juntos, aparentemente há bastante tempo, eles têm bastante intimidade. E quando a Andrea vai buscar vaga, né, quando ela vai para a entrevista, ele super apoia ela, ele dá aquele incentivo, né, dá aquele beijinho lá quando ela tá saindo de casa, deseja boa sorte, enfim. Ele apoia ela incondicionalmente, até o momento em que ele percebe que ela tá se perdendo, que ela tá deixando de ser ela mesma para se enquadrar no mundo, no universo que ela não pertence e no qual ela não acredita. Eu vi algumas resenhas dizendo, tipo assim, então quer dizer que a Andrea não pode mudar de opinião nunca. Quer dizer que o Nate esperava que ela fosse para sempre a mesma mulher com a qual ele começou a se relacionar, que ela sempre tivesse os mesmos gostos. Então, a partir do momento que ela começa a evoluir como pessoa, que ela começa a ascender na carreira, ele quer brecar ela, quer que ela volte a ser aquela menina simplória e, enfim, mal vestida que ela era antes. Então, por isso ele é tóxico. Gente, não. A Ana não tá evoluindo como pessoa, ela não tá se desenvolvendo, ela não tá melhorando. Pelo contrário, ela tá perdendo a verdadeira essência dela. Não é nem que ela se encanta pelo mundo da moda em si, mas ela começa a buscar pela aprovação da Miranda porque ela não quer perder, né? Ela não quer admitir de alguma forma que ela foi insuficiente pro trabalho, que ela não conseguiu dar conta. Então isso fica muito claro na cena onde ela vai falar com o Nigel, quando ela toma aquela bronca colossal da Miranda, né, porque ela não conseguiu o voo para Miranda voltar para Nova York para ver a apresentação das filhas. Naquela cena ela dá uma chorada ali e toma uma lapada do Nigel, que olha pra cara dela e fala: "Então, minha filha". Ela vai pedir ajuda pro Nigel
esperando que ele meio que passe a mão na cabeça dela, e ele dá uma lapada nela, assim, sensacional, né? Justamente porque ele mostra que ela tá sendo imatura, que ela tá agindo como uma menina. Então, ela entrou na runway numa postura extremamente soberba. Porque assim, uma coisa é você entrar num trabalho sabendo que aquele não é seu objetivo final, né? Mas você tá ali porque você acredita que aquilo vai te abrir portas, ou mesmo porque vai te dar um dinheiro bom. Mas aquela não é a sua praia, não é o seu sonho. Beleza, não tem problema nesse fato em si. Mas a partir do momento em que você está num ambiente determinado, ainda que você não se enquadre, que aquilo ali não seja o seu rolê, você precisa ter o mínimo de respeito. Você precisa ter a humildade de entender que para você aquilo pode não fazer sentido, mas para aquelas pessoas que estão ali construindo aquele projeto, aquela obra, aquilo ali é o sentido da vida delas, como é o caso da Miranda e da Emily. Então, a Ana entra na empresa, a Ana não, a Andrea, ela entra na empresa com uma postura completamente soberba, arrogante, de eu sou melhor do que todo mundo, porque eu não me importo, ou eu acho que eu não me importo com moda. Todo mundo que trabalha aqui é fútil, é materialista. Tem uma cena que pra mim é a melhor do filme, assim, de longe, que é a cena dos dois cintos azuis. Quando a Miranda tá fazendo a prova ali das roupas, né, analisando as roupas, e a Ana dá uma risadinha de deboche, porque ela não entende qual é a diferença de um cinto pro outro. E isso é muito característico da nossa geração, eu acho. Quando a gente não entende uma coisa, ao invés da gente não admitir que aquilo ali é desconhecido pra gente, a gente debocha. Porque a gente não tem humildade o suficiente para entender que, putz, talvez não é que essa coisa é fútil, é inútil, não tem importância. Talvez é a gente que não saiba a importância daquilo. E aí a Miranda vai com toda a classe do mundo que ela tem, falando baixinho, né, naquele tom de voz super, que é tão calmo que você tem que prestar mais atenção para ouvir, de tão suave que ela fala, e dá uma aula assim sensacional, que é o que coloca a Andrea no lugar. Aí ela se toca de que, putz, realmente eu acho que eu tô fazendo merda aqui. E nesse momento, a partir de quando ela percebe que realmente existe uma indústria séria ali, que realmente as pessoas estão desenvolvendo um trabalho muito maior do que elas mesmas, é aí que entra uma das grandes nuances do filme que torna ele complexo. Porque ao mesmo tempo em que ela percebe que não, realmente eu tô sendo soberba, eu preciso me dedicar, né? Eu preciso me enquadrar aqui por uma questão de respeito mesmo, para não querer chegar cantando de galo em um lugar onde eu não entendo nada. Apesar disso, ela ainda não tem vocação para aquele mundo. Então, ela tá correta em fazer esse esforço para se enquadrar, para mudar o estilo dela, mas ainda assim, aquele não é o lugar dela. E é aí que começa, digamos, o principal dilema do filme, que faz as pessoas se confundirem tanto na análise. Porque elas acham que o fato da Ana ter mudado para se enquadrar naquele ambiente é uma coisa necessariamente benéfica. E na verdade não é. Como eu disse, ela estava correta em se adequar ao ambiente onde ela está inserida, justamente para não ser soberba, mas ainda assim, aquilo não faz parte da essência dela. Não era o sonho, o objetivo final que ela tinha na vida. E o Nate sabe disso, justamente porque eles estão juntos há muito tempo e ele conhece ela de verdade. Então ele percebe que nessa tentativa de se enquadrar naquele ambiente, ela tá perdendo a essência real dela. E porque ele se importa com a namorada, porque ele gosta da Andrea, é justamente porque ele gosta da namorada, porque ele quer o bem dela, que ele começa a ficar irritado, a ficar preocupado dela estar se comportando daquela forma. Então não tem nada de tóxico no comportamento dele, pelo contrário, ele percebe que aquela mudança é tóxica. Aquela mudança não tá fazendo bem pra Andrea. Justamente porque não é o objetivo dela, não é o sonho dela. Ela tá se enquadrando em um ambiente simplesmente porque ela acha que aquilo ali vai dar um bom retorno no futuro, né? Ela começa a ter um certo encantamento por aquele universo e tal, mas isso não é sadio, porque faz ela deixar de ser quem ela é de verdade. Então toda a revolta, entre aspas, do Nate, todas as críticas que ele faz, não é porque ele quer diminuir a Andrea, não é porque ele quer reprimir, porque ele quer ver ela
abaixo dele, menor do que ele. Não tem nada a ver com isso, não tem nada de tóxico no comportamento dele. Pelo contrário, ele se importa com ela e quer que ela siga o caminho correto. E a mesma coisa acontece com os amigos. Eu vi gente falando que os amigos são tóxicos, pelo amor de Deus. Os amigos, da mesma forma que o Nate, na cena da exposição artística da amiga da Andrea, ela diz que elas são amigas há mais ou menos uns 10 ou 12 anos, se eu não me engano. Então elas se conhecem muito bem. E a amiga percebe que ela tá se desviando do caminho certo dela. Então perceba, não é uma questão de não querer que a amiga cresça profissionalmente, que ela tenha uma carreira. Inclusive, tem uma cena que é muito boa, que a galera convenientemente ignora quando elas vão fazer essas resenhas sem pé nem cabeça. Na última briga que ela tem com o Nate, quando ela pede um tempo e tal, ele diz que ele não se importaria que ela trabalhasse numa boate dançando polidense a noite inteira, desde que ela fizesse isso com integridade. Então o problema não é o trabalho, não é a carreira, não é o ambiente, é o fato de que ela tá deixando de ser ela mesma. Portanto, ela tá perdendo a integridade. Não porque o trabalho é errado, não porque o fato dela ter uma carreira, dela ser bem-sucedida, talvez mais do que ele, é errado. Mas porque ela tá fazendo isso de um jeito que vai contra a essência dela, a vocação verdadeira dela, que é pro jornalismo. Então, assim, essa interpretação do Nate como tóxico é a prova cabal de que o feminismo destruiu a cabeça das mulheres. Totalmente. A gente não consegue mais diferenciar um comportamento verdadeiramente abusivo de um comportamento protetor, de um comportamento de quem ama, de quem se preocupa. Gostar de verdade de uma pessoa, se preocupar com ela, não é endossar tudo que ela faz. Não é apoiar qualquer coisa que ela faça, independente do que seja. Se você percebe que aquilo que a pessoa quer fazer vai prejudicar ela lá na frente, vai fazer ela sofrer, se desviar do que realmente ela gostaria de fazer, é óbvio que você vai alertar a pessoa. É óbvio que você vai tentar mostrar isso pra ela de uma forma ou de outra. E as pessoas são humanas. Elas não vão conseguir fazer isso sempre da forma mais polida, mais educada, né? Mais, enfim, que não cause nenhum conflito. Só que hoje em dia, as pessoas interpretam qualquer reação que não seja de passar a mão na cabeça e de endossar qualquer desejo, por mais estapafúrdio que seja que a pessoa tenha, como abusivo, como tóxico. Eu acho que eu não preciso nem dizer que isso vai dar merda, né? Eu não preciso nem dizer que se você tem esse tipo de pensamento, é impossível você se manter num relacionamento de longo prazo. Porque você não sabe o que é amor. Você não sabe o que é preocupação, você é extremamente autocentrado e você tem essa visão de que tudo que você faz, se aquilo for seu desejo, aparentemente, né? Se você quiser fazer aquilo ali, tipo assim, aquela coisa, putz, eu quero ir ali na esquina fumar crack. Se você não me apoia, então você é tóxico. Se você diz que eu não devo fazer isso porque isso vai me prejudicar, você é tóxico, você é abusivo. Gente, então tá bom, eu começo a ficar meio exaltada e eu vou me estendendo no argumento. Mas acho que já ficou claro o que eu quis dizer, né? E aí toda essa questão da identidade e da essência me traz ao principal ponto do filme que eu percebo que ninguém percebe. Esse filme não é sobre carreira. Não é sobre realização profissional. Isso tudo são questões secundárias, né, que estão ali presentes, que têm o seu propósito, mas o núcleo central do filme mesmo é a vocação. É a busca da Andrea por se encontrar verdadeiramente. E a carreira é só um meio para isso. Como a gente vive numa sociedade onde as pessoas se definem pelo trabalho delas, né, pelo papel social que elas exercem, principalmente no mundo empresarial, a Andrea acaba colocando todo esse peso de se definir enquanto pessoa no trabalho. Mas no fim das contas, a busca dela, né, o grande dilema dela é: que pessoa eu quero ser? Quem eu quero me tornar? Então, a última cena que ela tem com a Miranda, quando elas estão dentro do carro e ela percebe, cai a ficha do que ela fez, né, de que ela apunhalou a Emily pelas costas e que ela tá se tornando alguém que até então, 2 meses atrás, ela desprezava. Isso acende esse alerta nela de que ela não quer se tornar essa pessoa. Ela não quer ser alguém que deixa a família em segundo plano, que prejudica as filhas, que se divorcia várias vezes por conta da carreira. O objetivo dela é outro. Então, no fim das contas, a grande mensagem do filme é essa: que você nunca vai se realizar em um caminho que não é o seu.
Seja um caminho profissional, seja um caminho de relacionamento, seja um caminho, enfim, qualquer que seja a forma como isso está sendo apresentado. No caso do filme, como eu já falei, né, a gente tem essa coisa de querer se realizar através da carreira, então o filme usa a carreira como o fio condutor. Mas poderia ter sido sobre o relacionamento dos dois, por exemplo. Ao invés de ter o foco na carreira, o foco poderia ter sido no relacionamento dela com o Nate. Então, no final das contas, a mensagem final do filme é que a única forma de você se realizar plenamente, num nível mais pessoal mesmo, para além da carreira, é você descobrir qual é sua verdadeira aspiração, quem você quer ser, quem você quer se tornar, como que você quer construir a sua obra, a sua profissão, o seu relacionamento, o que quer que seja. Qualquer aspecto da sua vida só vai fazer sentido se ele estiver alinhado com esse eixo interior seu. Senão você vai ter uma vida, no fim das contas, falsa. Uma vida que não era que você gostaria de ter construído, que foi imposta de alguma forma por você. Então é muito interessante, e inclusive dá até pra gente fazer um paralelo aqui com a logoterapia do Viktor Frankl. Porque durante o filme inteiro, a Andrea vai tomando decisões sem admitir para ela mesma que foram decisões dela. Então ela começa a fazer coisas que até então ela condenaria moralmente, né? Ela não faria porque aquilo não está dentro do conjunto de valores dela, e ela se engana dizendo que ela foi obrigada de alguma forma a fazer aquilo. Então é porque ela foi pressionada pela Miranda, é porque ela foi, enfim, ela repete várias vezes a frase eu não tive escolha, eu não tive escolha. E no final, a própria Miranda vira para ela e fala: "Não, você teve escolha sim. Você decidiu. Você fez isso por sua livre e espontânea vontade". E ela realmente se dá conta de que foi. E que ela estava perdendo justamente esses valores que até então eram tão importantes para ela, a troco de bolsas e sapatos e glamour e aprovação da Miranda. Então, além dessa questão de encontrar a sua verdadeira essência, o seu chamado e agir de acordo com ele, o filme também aborda muito bem toda essa questão da liberdade e da responsabilidade que a gente tem que ter perante as nossas decisões. Porque a Andrea era uma mulher adulta. Ela poderia, em todos os momentos, ter decidido negar as pressões da Miranda. Ela poderia ter tomado as rédeas da própria vida, ao invés de ficar dando essa desculpa de que ela não teve escolha, ter batido o pé e ter dito não, eu não acredito nessa forma de viver, não é isso que eu quero para mim, eu não quero prejudicar meu relacionamento, eu não quero prejudicar minha companheira de trabalho, então eu não vou aceitar agir dessa forma. Mas não, ela aceita. E aceitar nesse sentido também é uma decisão. E isso é uma baita de uma lição para todos nós, né? Porque se a gente não admite o fato de que, como adultos, como pessoas maduras, que são responsáveis pela própria vida, a gente tem responsabilidade sobre as nossas escolhas, se a gente não aceita que a gente não pode se eximir das nossas decisões e das nossas atitudes, colocando a culpa no outro, mesmo que seja seu chefe, mesmo que seja seu patrão, seu marido, enfim, quem for, se a gente não admitir isso, a gente vai viver uma vida inteira em terceira pessoa, sem ter autoria real sobre o nosso próprio caminho, sobre as nossas decisões, enfim, sobre a nossa vida. A gente não vai ser livre de verdade. Porque a liberdade exige que a responsabilidade venha junto com ela na mesma medida. E talvez a gente só se dê conta disso quando for tarde demais para mudar. Bom, eu fui bem mais longe do que eu esperava, porque no meu roteiro eu não tinha programado falar de Viktor Frankl, mas para vocês verem como às vezes a gente tem preconceito com certos filmes, né? Porque eles parecem meio bobinhos à primeira vista, mas numa análise mais detalhada dá para extrair muita coisa boa para refletir sobre a nossa própria vida. Então eu espero que vocês consigam fazer isso, que vocês reassistam o filme, porque, de verdade, eu amo demais essa história. Meryl Streep é maravilhosa. E consigam usar essa análise para refletir sobre si mesmos, sobre o caminho que vocês estão dando para a própria vida, né? Se realmente o caminho que vocês estão seguindo é condizente com a sua verdadeira essência ou não. Um beijo no coração e até a próxima.